Boa tarde novamente a todos os vereadores, que também nos acompanham. Estamos numa sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Não havendo matérias para a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia, tendo em vista se tratar de sessão extraordinária, de acordo com o que dispõe o artigo 103 do Regimento Interno. Solicito aos senhores vereadores que façam novamente a confirmação do quórum. Não conseguiram lançar aqui, senhor presidente. Está em excelência. Quórum confirmado. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 101-21, encaminhado pelo prefeito municipal, que cria o Fundo Municipal do artigo 169, Fundo 169, o plano de aplicação do mesmo e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar? Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 103-21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a outorgar a concessão onerosa de uso de espaços públicos para publicidade nos terminais rodoviários urbanos de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada no plenário. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com uma emenda aditiva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Projeto 103, emenda 1, 2021, artigo 3, inclua-se o parágrafo único do artigo 3º do PE 103/2021, conforme seguinte teor. Artigo 3º, parágrafo único, edital de licitação disporá acerca de espaço para veiculação de gratuita de peças publicitárias, audiovisuais, espaços murais e painéis de divulgação referentes às datas comemorativas constantes no calendário oficial do município, a ser regulamentado por decreto do Poder Executivo Municipal. Vereador Manuel Rosengue. Em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O placar liberou. Artigo 103, presidência não vota. Faltou. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão o projeto com a emenda aprovada. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou? Só um minuto. Votação liberada. Artigo 173, a presidência não vota.
Votação encerrada. O projeto com a emenda foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 110/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Centro de Educação Infantil Municipal no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O presidente não vota. Artigo 173, placar liberou. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 112/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza a indenizar benfeitorias edificadas sobre imóvel de propriedade do município. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Artigo 173, o presidente não vota, placar liberou. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 113/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$200 mil, por conta da transposição de dotação e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberou. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 114/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial ao orçamento do município do ano em curso, no valor de R$500 mil, por conta da transposição de dotações e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em votação, o projeto. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Esse é o voto. Voto à disposição? Sim. Então vai. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 115/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre o serviço de utilidade pública de transporte individual de passageiro táxi no município de Criciúma e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Presidente, é tanto projeto que até o microfone está meio descontrolado aqui, né, senhor presidente, para falar um pouquinho sobre o projeto 115. Isso é uma conquista, eu já falei, e em outras oportunidades faço questão de tornar a registrar. Isso é uma luta de 7 anos e a gente conseguiu praticamente suspender, através de mandado de segurança, algumas vezes as licitações que estavam sendo realizadas para a concessão de serviço de táxi Criciúma Transporte Individual. A gente conseguiu porque entendíamos naquele momento que muitas injustiças poderiam ser cometidas. E aí
nós sempre arguindo, viu, vereador Toninho, a matéria que estava sendo analisada pelo STF, uma matéria que ao longo do tempo vem sendo discutido, né, de acordo com as leis apresentadas, e aí, finalmente, houve uma decisão do STF reconhecendo o serviço de táxi como por autorização e não como concessão. Então, existe uma adaptação agora à lei para que o serviço de táxi seja por autorização. Então, foi uma luta muito antiga, doeu bastante, a gente sofreu bastante, mas, felizmente, hoje, com a aprovação desse projeto, ele, de fato, faz justiça aos taxistas, né, que realmente vinham tendo bastante insegurança jurídica na sua atividade. E se não for o bastante, né, vereador Gustavo, estamos reconhecendo a condição do taxista poder cadastrar como microempreendedor individual. A tão conhecida MEI. Ou seja, hoje eles podem, com esse projeto de lei, podem participar de licitações, eles podem emitir nota fiscal, eles podem resolver a sua situação previdenciária, eles podem ser mais competitivos, Enfim, senhor presidente, eu estou muito feliz de subir à tribuna e aguardava ansiosamente para que esse projeto pudesse vir a casa, né, e hoje temos a oportunidade de aprová-lo em plenário. Então, eu faço só esse registro, senhor presidente, pela importância desse trabalho ao longo dos últimos 7 anos. Até a música está tocando assim em homenagem ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir está em votação. O placar liberou, artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PS 117/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de indenização por desapropriação amigável a terceiros e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, o presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 118/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que institui o programa de coleta seletivo de resíduos orgânicos no município de Criciúma. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 119/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que revoga o inciso 1º do artigo 1º da Lei 5.339 de 2009 e inclui dispositivos na lei. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto
de Lei do Poder Executivo, PE 120/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que revoga as leis 6.023/12 e 7.618/2019. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 121/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente materiais de construção, lajotas e meios-fios ao Esporte Clube Metropol e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O placar liberou, artigo 173, presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ah, meu Deus do céu. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 122/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a permitir o uso do espaço público pela Associação Lions Clube de Criciúma, capital do carvão, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, artigo 173, o presidente não vota. Não dá? Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PE 124/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que insere o parágrafo único do artigo 9º da lei número 7.895, de 19 de maio de 2021. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, caminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 125/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do Centro de Educação Infantil Municipal no município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 126/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de sua propriedade com outros de propriedade da empresa Esteves Administração de Bens Limitada, bem como a efetivar o pagamento de indenização
a esta de bens imóveis desapropriado amigavelmente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou. Artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PE 128/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que regulamenta a autorização para fins de consignação em folha de pagamento dos servidores públicos da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Artigo 173, o presidente não vota. Juarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PS 129/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a delegar, por intermédio de processo licitatório, a concessão de direito de uso para exploração publicitária exclusiva dos bens públicos que integra a rede de abrigos do Sistema de Transporte Público de Passageiros, STPP, do município de Criciúma, mediante outorga onerosa, compreendendo a instalação, manutenção e conservação de abrigos novos e existentes. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com uma emenda. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Emenda do projeto PE de 129/2021, acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º do projeto de lei PE 129/2021, com as seguintes redação. O artigo 1º do parágrafo 3º será disponibilizado 10% do espaço para a vinculação de campanhas de políticas públicas. Parágrafo 4º, ficam proibidas mensagens publicitárias que façam propaganda de pornografia, bebidas alcoólicas, fumo, jogos de azar, clubes noturnos, propagandas políticas ou de pessoa física. 14 de dezembro, Manuel Rosenha. Em discussão, a emenda. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Presidente não vota na emenda. Artigo 173. Placar liberou. Votação encerrada. A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Presidente não vota. Artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 132/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que estabelece normas regulamentares sobre o procedimento administrativo de apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados de administração. Institui no âmbito do município de Criciúma a Comissão Permanente de Ética e Disciplina nas licitações e contratos e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de educação e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Presidente não vota. Artigo 173.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PS 134/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de suas propriedades com outros de propriedades da Daltro Espíndola Júnior e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar, artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PS 135/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a promover a disponibilização de servidores efetivos e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Artigo 173, o presidente não vota. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PS 136/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que cria o artigo 23A e acrescenta os parágrafos 1º e 2º do artigo 48, ambos da Lei 7.999, de 24 de novembro de 2021, e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em votação, o projeto. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Placar liberou, artigo 173, o presidente não vota. Fome. Votação encerrada, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PS 137/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento de indenização por desapropriação amigável a terceiros e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Artigo 173, o presidente não vota. Vai ter surpresa aí. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC PS 53/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o município de Criciúma a conceder incentivos econômicos e benefícios fiscais à empresa de CRIO, projetos e equipamentos para limpeza e higiene limitada e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, de Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. O placar liberou. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PLC PS 54/21, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera os artigos 1º, 3º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 23º, 27º, 28º, 29º e 33, e revoga os artigos 9º,
o 17 e 18, todos da Lei Complementar número 159, de 10 de junho de 2015, que dispõe sobre os serviços funerários, central de serviços funerários e administração de cemitérios e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras, Educação e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para ser deliberado em plenário. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Proponho aos senhores vereadores a apreciação em bloco, em primeira discussão e votação, dos projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, PLC-PS 5521 até o PLC-PS 5821, PLC-PS 6021, PLC-PS 6221 até o PLC-PS 6421, os quais tratam da correção de zoneamento do solo nas áreas que especifiquem e dão outras providências. Todos os projetos foram apreciados pelas comissões permanentes, aos quais opinaram pela sua aprovação. Em votação, a apreciação em bloco dos projetos citados. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, os projetos de lei complementar já citados. Eu vou pedir para enumerar mais uma vez. A pedido da parte técnica da Câmara, vou citar novamente os projetos dos PLC. PLC-PE 5521 até o PLC-PE 5821, PLC-PE 6021 e PLC-PE 6221, até o PLC-PE 6421. Esses são os PLCs. Em discussão, os projetos citados. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Um minutinho para liberar. Placar liberado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC... A votação encerrada foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, número PLC-PE 5921, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a concessão de espaços públicos de propriedade do município de Criciúma e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Obras de Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com uma emenda aditiva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda. Fica criada a linha C do inciso 3º do artigo 6º do projeto de lei do PLC 59. Fica proibida a propaganda, a comercialização, a distribuição gratuita e o uso de bebidas alcoólicas de produtos fumígeros, derivados ou não de tabaco, nos estabelecimentos de ensino e de saúde do município de Criciúma e da realização de festejos ou eventos de qualquer natureza associados aos mesmos. Em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Votação encerrada, a emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda. Com a palavra, vereador Nicola. Senhor presidente, nobres colegas, essa é uma demanda que o nosso mandato tem desde o início dessa legislatura, que é o Estado tirar da sua responsabilidade ou entregar para a iniciativa privada ou para associações o máximo possível das suas estruturas. Não tem por que o município ficar responsável por todas essas estruturas. E aqui nós estamos autorizando, e eu peço aos vereadores o apoio nessa matéria, para que possamos fazer concessões, possamos fazer parcerias público-privadas e encaminhar diversas situações. Aqui nós estamos falando do ginásio do Santo Antônio, ginásio da Vila Zulema, ginásio do Laranjinha, ginásio da Santa Luzia, ginásio do Metropol, restaurante do Parque das Nações,
cancha de bocha do Parque das Nações, o bolão do Parque das Nações, a estação de trem do Parque das Nações, a cancha de bocha do Parque dos Imigrantes, futura cancha de bocha, que logo ficará pronta, além da estrutura do Teatro Municipal Elias Angeloni e da Casa da Cultura Neuza Nunes Vieira também. Então, é um projeto bastante completo, um projeto que vai ajudar muito o município, que pode dar um gás e que vai dar um gás muito grande, tanto as estruturas da área da cultura quanto as estruturas da área do esporte. Eu não tenho a menor dúvida, porque nós temos que fazer parcerias público-privadas e nós vamos encaminhar essas concessões, por isso eu peço o apoio dos nobres colegas. Continua a discussão o projeto com a emenda. Não havendo quem... Opa, com a palavra a vereadora Giovana Mandardo. Se não levantar as duas mãos. Pensando. Nobres colegas, vereadores, vereadora. Bom, vou me posicionar sobre esse projeto, em especial, principalmente porque a gente construiu uma emenda, né, por proposição do vereador Manuel, para garantir também essa ausência de publicidade aí que já foi lida anteriormente. Mas em relação a essa possibilidade de concessões, eu sou completamente favorável a parcerias público-privadas, tenho entendimento de que é algo muito benéfico para o município, mas eu confesso que eu não sei qual que é o custo que isso vai, qual que é a economia que isso vai gerar. Não me pareceu, e aí questionamos, procuramos as pessoas para poder reivindicar e nos informar a respeito disso. Ninguém sabia dizer quanto que isso ia custar, porque afinal, esses ginásios, essas canchas, quanto que gera de custo para o município, né? Eu acho que hoje ter sob a responsabilidade a Casa da Cultura, o nosso teatro, da prefeitura, acho que é algo muito importante. É arriscado a gente fazer aí uma abertura, uma concessão para a iniciativa privada nesse sentido, porque a gente passou aqui nessa casa, inclusive um outro projeto que tratava de coisa muito parecida, que era sobre embaixo do monumento, que foi concedido, mas até hoje, através da licitação, ninguém teve interesse. Então, fica aí minha dúvida, meu questionamento. Obrigada. Projeto com a emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Eu vou precisar saber aqui a votação. O projeto foi aprovado com 14... Votação encerrada. O projeto foi aprovado com 14 votos favoráveis e 1 contrário. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo PLC-PE 6121, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino da rede municipal de Criciúma e de outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras, de fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para a deliberação em plenário. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com uma emenda modificativa. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda modificativa. Emenda 61 do PLC 61-2021, artigo 5º do projeto PLC 61-2021, que dispõe sobre a gestão democrática do ensino da rede pública, da rede municipal de Criciúma e de outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 5º, a banca será composta impreterivelmente por 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação, 2 representantes da comunidade escolar, representada pelo colegiado escolar e APP, e com 1 representante externo, que deverá observar critérios técnico-pedagógicos, podendo ser indicado pela universidade. 13 de dezembro, Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Turismo, Saúde, Meio Ambiente, Assistência Social e Direitos Humanos. A emenda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto com emenda foi aprovado. Opa, desculpa. Com a emenda. É só emenda agora? A emenda foi aprovada por unanimidade. Em discussão, o projeto com a emenda. Com a palavra, a vereadora Giovana Mandardo.
Senhor presidente, vereadores, pode estar parecendo esquisito votar a favor da emenda e votar contra o projeto, mas é porque, de fato, eu tenho convicção de que não passaria somente com a minha opinião e, aprovando as emendas, minimamente poderia mitigar um pouco aí do impacto negativo que eu considero. Esse é um projeto que institui a gestão democrática no ensino municipal da educação de Criciúma. Vamos lá. A gestão democrática, para quem está nos assistindo, nos acompanhando, é algo que deveria ter sido instituído, já poderia ter sido instituído desde 2016, segundo o Plano Nacional de Educação, inclusive. Então, nós tivemos aqui um dia para fazer essa discussão, porque ontem foi quando o secretário esteve nessa casa para a gente fazer a discussão sobre a nova gestão democrática no município de Criciúma. Digo, bom, a primeiro olhar, à primeira vista, não parecia algo tão complexo, apesar de que, lendo e consultando, inclusive, o próprio secretário e a técnica que estava com ele ontem à tarde, apareceram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pelo menos 8 vezes que o chefe do Poder Executivo irá indicar, será livre nomeação e exoneração pelo chefe do Poder Executivo, os diretores das escolas. Várias vezes isso aparece. Foi onde eu questionei. Estou achando muito solto, muito aberto. Parece que não tem garantia de que vai ser, de fato, um processo, uma gestão democrática, como o nome já diz. Eu disse, não, então eu vou procurar quais as experiências em outros municípios. Eu trouxe só 2 aqui para o plenário, só para a gente poder discutir, mas vários tratam de diversas formas, vereador. E aí fica a critério de cada município elaborar a sua gestão democrática como decide. Em Curitibanos, por exemplo, eles fazem por lista tríplice, ou seja, com uma consulta pública para poder a comunidade escolar, que é quem de fato deveria escolher os diretores, né, que é o que a gente acredita, apesar da ação direta de inconstitucionalidade sobre as eleições dos diretores, e isso é importante dizer, mas não impede da consulta pública. Essa é a questão, né? Que o Plano Nacional de Educação, ele não diz assim, não, agora não pode mais fazer eleição porque é inconstitucional. Não, ele fala, vocês podem utilizar a consulta pública, que é inserir aí a possibilidade da comunidade escolar, do colegiado escolar, que são os pais, os professores, os coordenadores, também as APPs votarem e indicarem ali aqueles que se enquadram aí nos critérios que já são colocados, e aqui está muito bem determinado, inclusive no nosso projeto, que vão poder ser candidatos a diretores das nossas escolas. Bom, não é o que acontece no nosso projeto. E aí, depois dessa votação, os 3 melhores colocados, depois de uma avaliação tanto do seu currículo quanto da entrevista e outros critérios, depende muito de qual lugar a gente está falando, os 3 primeiros colocados podem ser escolhidos aí, entre esses 3, o prefeito decide e ele indica. É assim que funciona uma lista tríplice. No nosso projeto não é o que tem, não é o que consta. Tem um outro projeto aqui de Videira que fala da consulta pública, e ainda ele bota um parágrafo interessante, assim, que ele deixa mais solto, mas de alguma forma ele fala que a consulta pública é de fato consultivo, é para poder contribuir com a banca examinadora. No nosso projeto, a gente só tem um método de avaliação, que é a banca examinadora. A gente não tem a participação da comunidade, não tem de fato a participação da comunidade contribuindo com essa discussão. E é o que a gente sabe muito bem que foi pauta de discussão no final do ano passado. Que foi a reivindicação não só da ausência, aqui falando, né, da ausência de comunicação com os professores que são contrários a esse projeto dessa forma que está, infelizmente, porque nós tivemos muito pouco tempo, inclusive, para discutir. E aí vou além. Quando a gente fala aqui das etapas aí de poder da banca avaliadora, são importantes aqui, está muito bem discriminado quais são as etapas. Apresentação de títulos, entrega do plano de gestão, entrevista e defesa do plano de gestão. E isso está em todos os outros projetos que a gente viu, inclusive, que tem aí a consulta pública. Então, muito legal, muito bacana. A gente ainda conseguiu, através dessa emenda, garantir que a própria banca examinadora, porque estava colocado dessa forma, representantes da Secretaria Municipal, representantes da comunidade escolar, não existia número. E precisa ser um número ímpar, vocês concordam? Porque quem é que vai decidir? Não pode a gente criar uma gestão democrática para a própria Secretaria de Educação decidir quem é que vai ser indicado. Ou pode? Está aqui no projeto. Me parece que não deveria poder. Então, a minha posição é contrária a esse projeto,
levando em consideração que não possui a inclusão da comunidade na discussão desse nosso projeto. Então, mais por isso, na verdade, pelo afogadilho que a gente teve que discutir esse projeto, né? Ontem à tarde, o secretário de Educação chegou, ainda agradeci, elogiei o projeto, porque de primeira instância, de fato, era muito bacana, mas há essas fragilidades. E essa condição da gente não ter a participação da comunidade é o que mais me preocupa, e tenho convicção de que a comunidade não vai ser favorável à indicação dessa lista tríplice, aliás, dessas indicações das pessoas que se inscreverem. Porque se tiver mais que 3, o prefeito indica. Se não tiver ninguém, o prefeito indica. Isso está garantido no projeto. E a gente já sabe que deveria ser assim. Tá aqui, né? Porque não tem como ser diferente. Agora, quando a gente fala sobre os critérios de avaliação, ainda que a gente garantiu na nossa emenda um pouquinho mais de democracia e de paridade na representação da comunidade dentro desse projeto da gestão democrática. Um projeto que podia ter sido passado já no começo desse ano, todos aqui dos outros municípios, julho, outubro, setembro, a grande maioria fez essa discussão há muito tempo atrás. A vereadora Roseli, inclusive, chamou atenção para que o projeto fosse enviado para essa casa há alguns meses atrás. Mas, infelizmente, não foi. Chegou agora. Então, essa é só a minha preocupação. Vou votar contrário ao projeto, mas do ponto de vista da não participação da comunidade. Obrigada. O projeto com a emenda continua em discussão. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, eu tive o cuidado de estudar bastante esse projeto, né? Nós saímos de uma situação no município que vinha de longos anos em que os diretores de escolas eram eleitos, né, pela comunidade escolar, pela população. A mesma população que escolhe, por exemplo, o prefeito. Se essa população tem um voto qualitativo para prefeito, devemos julgar que o mesmo voto é também qualitativo para diretor de escola. Porque se você desqualificar um voto, você está desqualificando também o outro, porque se trata da mesma população, do mesmo eleitor. Então, a princípio, eu sempre fui defensor e continuo desse processo de participação da comunidade por eleição direta, por entender que a qualidade do voto nos dois casos é a mesma. E nada melhor que a comunidade para entender o que acontece na sua unidade escolar. Nós partimos, então, para outra situação, de indicação política, né? Então, é o pior dos extremos, porque a cada mudança de secretário, né, por interesses não republicanos, muitas vezes, a gente vê isso em muitos municípios, nem sempre aquele diretor que a comunidade escolar desejaria, ou mais apto, ou mais competente, ou mais dedicado, ou mais comprometido com a unidade, passa a ser o gestor, né? Então, não seria de um extremo a outro, mas é uma situação análoga, parecida. Então, lendo esse projeto, eu fiquei, de certa forma, tive a primeira impressão muito boa, presidente, do projeto. Só que, ao estudar com mais profundidade, que ele fala em gestão democrática, mas nos itens mais importantes, né, que assegura essa escolha democrática, ele está solto. Por exemplo, na hora que vai destituir o diretor que foi escolhido por esse processo, não está muito claro, no primeiro inciso ali, a questão que o prefeito pode simplesmente julgar conveniente que aquele diretor não deve ser mais diretor, né, apesar de ter passado por todo esse processo. Então, eu não vejo qual a urgência de debater esse projeto, de aprová-lo de forma tão brusca, sem a gente, quem sabe, dar uma pensada melhor nesses pontos que estão soltos. A emenda coloca números, né, quantifica a participação da Secretaria de Educação, a participação da comunidade e até de um observador externo. Isso é bom. Quer dizer, já dá uma melhora grande naquilo que estava solto. Quer dizer, como é que essa comissão julgadora, examinadora, vai se compor? Então, a leitura atenta a esse projeto, vereador Toninho, nos diz que tem muita ponta solta.
Eu acho que daria para construir, a Câmara construir com o Executivo, examinar esses pontos e aí sim trazer um novo projeto. Então, o meu pedido é para que ele seja retirado de pauta, construído essas alterações que deixem bem claro, né, de que forma nós vamos ter a gestão democrática, tanto para a assunção do diretor, quanto para a sua destituição, que, na minha modesta opinião, não estão claros no projeto. Tá? Deixam muita dúvida. Como não há pressa, não há urgência alguma em discutir essa questão desta forma, abrupta, brusca, eu não vejo por que não retirar um gesto de grandeza do Executivo e construir com a Câmara uma solução para esses pontos que estão realmente muito subjetivos. Tá? E nós não podemos deixar uma lei tão importante ao Deus dará, né, do comandante temporário do Paço Municipal. Tá certo? Então, esse é meu pedido, que seja construído pela absoluta falta de urgência, né, em debater e aprovar esse projeto. Eu repito, existe absoluta falta de urgência nisso. Não há motivo para ele ser votado e aprovado hoje. Era isso. Muito obrigado. O projeto com a emenda continua em discussão. Não havendo mais quem... com a palavra a vereadora Giovana... Desculpa, com a palavra a vereadora... O vereador Nicola, que tinha solicitado antes a vereadora Giovana. Solicito aos senhores vereadores que façam a assinatura para prorrogação, pois iremos solicitar mais uma extraordinária sobre os PLC votado nessa sessão extraordinária. Senhor presidente, nobres colegas, vale destacar, sim, a questão da ADIM encaminhada já no início desse ano, em que ficou clara a situação envolvendo a nomeação dos diretores de escola, que o prefeito tem livre nomeação. Por isso, nesse momento, eu quero valorizar a atitude do Poder Executivo de encaminhar esse projeto de lei para que possamos construir, sim, com a comunidade escolar, porque ali no artigo 11 do projeto diz: o processo de seleção dos candidatos a diretores das unidades de ensino de Criciúma tem por objetivo a aferição de competência técnica pedagógica dos candidatos e contará com a participação da comunidade escolar representada pela APP e pelo Conselho Escolar. Está ali no artigo 11. Esse projeto, hoje é dia 14. O projeto foi protocolado no dia 26 de novembro. E quando nós lemos, quando o nobre primeiro secretário lê o projeto, lê os projetos que entram nessa casa aqui em plenário, logo no início da sessão, o projeto é dado publicidade a todos os colegas para que comecem também a fazerem suas análises. Os meus assessores, o Davi e o Eduardo, sempre assim que o projeto é protocolado, e no Legisoft, inclusive, nós recebemos a notificação de quando o projeto é protocolado. Então, já temos a publicidade, já temos a informação do conteúdo do projeto, assim que ele é protocolado e lido, inclusive, em plenário. E, inclusive, presidente, desde o início desse ano, nós estamos constantemente visitando as escolas. Eu vou muito acompanhar as escolas junto com o prefeito. O presidente também acompanha bastante nas segundas-feiras. O vereador Collor, o vereador Miguel acompanham bastante também. E a gente vê o quanto as nossas escolas estão evoluindo no ano de 2021. Estão evoluindo com os diretores, muitos que permaneceram, inclusive, né? Pessoas muito ligadas a ex-desafetos políticos ainda continuam em direção de escola, mas por quê? Porque tem competência técnica. Então, quando o prefeito traz esse projeto e que aquele requerimento da vereadora Roseli e da vereadora Giovana Zanetti foi apresentado, elas auxiliaram também na elaboração desse projeto para que tenhamos uma gestão democrática. E vale destacar também o artigo 13 desse projeto, que diz que caso a unidade de ensino possua mais de 3 candidatos aprovados no processo seletivo, o chefe do Poder Executivo escolherá o profissional a ser nomeado entre os candidatos que ocuparem as 3 primeiras colocações. Então, nós estamos tratando aqui também de uma lista tríplice. E, mesmo sabendo que o diretor é de livre nomeação do prefeito municipal, lá no artigo 18 a gente traz também a situação de que o servidor poderá ser dispensado da função de diretor escolar por ato discricionário do Poder Executivo quando demonstrar, inciso 1, insuficiência de desempenho constatada por meio de avaliação anual realizada pela Secretaria Municipal de Educação a ser regulamentada. Então não é simplesmente o ato discricionário, tem que ter
essa análise feita também pela Secretaria de Educação. Então, presidente, eu valorizo o gesto do Poder Executivo, que realmente, por meio daquela DIN, não precisava encaminhar o projeto, mesmo assim, encaminha para que tenhamos uma gestão, sim, democrática na nossa cidade. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Informo o recebimento do pedido de prorrogação assinado pelos vereadores para a sessão de hoje. Coloco em votação a prorrogação da sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, vereadora. Boa noite, presidente, colegas da mesa. Eu penso que o projeto já foi muito bem relatado aqui pelo líder do governo, Nicola Martins, aqui bem detalhado, por conta de que, sim, é uma gestão democrática e a nossa preocupação, principalmente eu, que sou funcionária pública do município, dessa preocupação de que esse projeto viesse para essa casa. Porque, como disse mesmo o vereador Zairo, o chefe do executivo, ele realmente está hoje, talvez não esteja na próxima, enfim. Então, essa troca nos preocupa enquanto funcionários, enquanto educadores. E esse projeto, ele vem a regulamentar toda essa escolha dos diretores, que são por competência, está bem detalhado, está bem feito, nós participamos da construção do projeto e voto tranquilamente a favor a este projeto. Ele vem contribuir para a educação do município. Obrigada. Palavra, vereador Jair. Vossa Excelência dispõe de 1 minuto. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, nós estivemos no ano passado aqui, os vereadores da gestão passada, houve esse projeto, e na época esse projeto foi dado, aqui foi reprovado pela Câmara de Vereadores, o prefeito entrou com uma ADIM, ganhou a ADIM, foi realmente dado como inconstitucional, que foi feito aqui pela Câmara de Vereadores. E eu também ouvi o secretário de Educação, ontem esteve aqui com a técnica, e sem dúvida nenhuma, o que o prefeito está fazendo, ele legalmente ele pode fazer o que ele fez até agora de indicação. E ele está dando um passo de humildade até, podemos dizer assim, senhor presidente, porque ele está abrindo um leque, dando aos futuros diretores, a partir do projeto aprovado, a oportunidade de eles participarem, tantos quanto quiserem serem diretores, de participar dessa comissão. Vão apresentar um plano de gestão, vai ser feita uma banca, vai ter uma comissão que vai analisar. Essa banca tem essa comissão tem um número de pessoas ali que foi colocada essa emenda, limitando, até achava que não precisava limitar, poderia ser até um número maior, poderia ser um número maior e ímpar, não tem problema nenhum, mas foi limitado com essa emenda, que vai ter ali juntos a APP, o Conselho Escolar, ou seja, são os representantes legítimos ali dos professores, dos pais, sem dúvida nenhuma, é um projeto democrático, sim, é uma gestão democrática. Eu sou favorável a isso, senhor presidente, até por entender que o diretor, no final, é o prefeito que faz a nomeação, até porque o diretor recebe uma comissão, portanto, é uma função de confiança também, e o diretor precisa estar muito bem afinado com o executivo, com o secretário de Educação, com o prefeito, senão não funciona a educação. Hoje, a educação funciona bem e deve funcionar bem quando há uma afinidade
tanto do diretor quanto do secretário de educação com o prefeito, né? Não se pode, como diz, vou citar aqui um versículo bíblico, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Jamais, um vai puxar para o lado, vai puxar para o outro. Tem que ter uma afinidade da Secretaria de Educação com os diretores de escola. Portanto, são funções de confiança que eu acho muito importante. Cedo à parte, sim. Só para contribuir, a questão do ato de nomeação, mesmo anterior a este projeto, quando era eleição, o ato de nomeação ele é discricionário do prefeito, mesmo com a eleição, quando acontecia. Então, na verdade, vai haver esse ato de nomeação pelo prefeito, mas regulamentado por esse projeto que está sendo apresentado hoje. Até porque vários municípios ainda, me citar aqui Jaraguá do Sul, mas Jaraguá do Sul é o prefeito que faz a indicação, não tem nada de APP, não tem nada de conselho escolar, é o prefeito que faz isso. É isso, senhor presidente. Então, sou favorável a esse projeto. Creio que boa parte de nós aqui somos favoráveis, porque entendemos que realmente vai abrir um leque de oportunidade para os novos e vai ser realmente uma gestão democrática. É isso, senhor presidente. O projeto continua com a emenda em discussão. Não havendo quem... Opa, com a palavra, vereador Miguel Perini. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, vereadores e vereadoras. Vou ser bem breve. Eu vejo que muitas vezes diretores, por eleição da APP, muitas vezes eles também não, eles não têm como é que se diz? Eles não têm o profissionalismo. Às vezes são escolhidos e não têm profissionalismo. E quando o IDEB é de responsabilidade do prefeito, acredito que esse projeto está correto. Porque se o IDEB estiver baixo, o prefeito é crucificado. Então, o prefeito, sim, tem que ter essa autonomia e ficar afinado com os diretores que têm a competência. Obrigado, presidente. O projeto com a emenda continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Liberou o placar. Votação encerrada. O projeto com a emenda foi aprovado com 13 votos favoráveis e 2 contra. Terminada a ordem, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima em caráter extraordinário, a ser realizada na sequência com a seguinte ordem do dia: projetos de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo em segunda discussão e votação do 5321 até o 6421. Os trabalhos estão encerrados por 2 minutos para que a parte técnica seja realizada e começaremos a sessão extraordinária.